Oi, gente, sejam bem-vindos neste canal. Meu nome é Patrícia Andrade, eu sou psicóloga e hoje o nosso assunto é a respeito do toque. Nada mais justo falarmos a respeito disso, porque afinal de contas nós estávamos falando a respeito do pensamento. E juntamente com o pensamento vem também os nossos comportamentos. Fiquem comigo neste assunto. Deixem algumas dúvidas que porventura vocês tiverem. Se vocês gostarem do assunto, não deixem de deixar o like para que verdadeiramente nós possamos continuar neste canal. Bem, muitas pessoas falam, eu acho que eu tenho toque, porque eu gosto das coisas certinhas. Meu chinelo tem que ficar bem alinhado, minhas coisas têm que ficar totalmente organizadas. Não gosto muito de bagunça. Será que eu tenho toque? Na verdade, alguns desses comportamentos nem sempre dizem ser toque. É o que nós chamamos muitas vezes de mania. As pessoas às vezes têm algumas manias individuais de deixarem as suas coisas bem organizadas, no lugar em que está visível, tudo corretamente. Mas não significa que seja o toque. O que é, na verdade, o toque? O toque é o transtorno obsessivo compulsivo. E o que é um transtorno? O transtorno são condições de ordem psíquica e mental que geram algum comprometimento na vida diária das pessoas. As pessoas que têm toque começam a ter pensamentos indesejáveis. São pensamentos que nós chamamos de intrusivos, das quais elas não dão permissão para esses pensamentos estarem, mas eles aparecem ali de alguma forma, gerando muita ansiedade e sofrimento para elas. E para elas ficarem livres desses pensamentos intrusivos, elas são compelidas a realizarem através de seus comportamentos, que geralmente são repetitivos, ou atos físicos e mentais, alguma atividade para que verdadeiramente elas fiquem livres dessa situação. Por exemplo, comportamentos repetitivos. Lavar as mãos 20 vezes, porque se eu não fizer corretamente, eu estarei contaminado. Principalmente agora nós estamos numa pandemia. Ou independente da pandemia, eu precisarei lavar as minhas mãos várias vezes. Atos físicos e mentais. Contar até 100 sem ser interrompido. Se alguém me interromper ou se porventura eu esquecer alguma sequência, deverei voltar lá do início, porque se eu não fizer dessa forma, irá acontecer alguma coisa ruim para mim ou para as pessoas que estão ao meu redor. Uma outra situação: verificar as placas dos carros que terminam em número par antes de sair de casa, pelo menos 5. E se eu não contar esses 5, eu não posso sair, porque de repente pode cair um temporal sobre o mundo e eu serei culpado por isso. Então percebam que o pensamento é um pensamento obsessivo e o comportamento é um comportamento compulsivo. Então, todo pensamento e todo comportamento, ele fica condicionado à culpa. É como se as pessoas estivessem ouvindo vozes de comando e algo ruim geralmente vai acontecer se elas não realizarem exatamente conforme aquele pensamento. E elas precisam evitar a catástrofe, elas precisam evitar que este azar ou alguma coisa ruim possa acontecer se elas não cumprirem conforme aquele pensamento que está nas suas mentes. Mas nós precisamos entender por que isso acontece. Na verdade, nós temos um circuito cerebral. Nesse sistema, nós temos o tálamo, que ele é responsável de processar as nossas emoções e o planejamento no córtex, que na verdade são as respostas de todos os estímulos que nós temos no ambiente. Lembra que nós falamos que nós fazemos a leitura deste mundo e tudo passa pelo nosso pensamento?
Então, o tálamo, ele indica para o nosso corpo que muitas vezes nós estamos diante de um perigo iminente. E por isso nós precisamos ficar alertas para este perigo. Porém, o córtex órbito-frontal, ele pensa e decide se verdadeiramente aquela alerta que o tálamo está dando é, na verdade, um perigo real ou se nós podemos esperar mais um pouquinho. A pessoa que tem o toque, o circuito dela, ele é completamente alterado. É como se a pessoa estivesse em looping. O cérebro ele não consegue filtrar a informação ou entender a dimensão deste perigo. E desta forma, então, tudo para a pessoa que tem toque é perigoso e muito intenso. Porém, nós não fomos feitos para vivermos em constante perigo. A pessoa que tem o toque, ela sofre, porque ela está em constante alerta. Tudo que acontece é muito perigoso, já que o cérebro dela não consegue filtrar dentro desse sistema que nós falamos, do tálamo e do córtex órbito frontal. E por isso elas gastam muito tempo sendo enganadas por estes pensamentos, que na verdade são umas armadilhas, né, das quais elas não podem evitar, e por isso elas têm um prejuízo na vida diária. Tem pessoas que têm toque, por exemplo, por limpeza. Na verdade, a limpeza seria a compulsão. Tudo começa pelo pensamento, que é a obsessão. Então, a obsessão, na verdade, seria a contaminação. E como para ela tudo está muito contaminado, ela precisa limpar demais. Limpar a casa em todos os detalhes, lavar as mãos, muitas vezes tem pessoas que ferem as mãos, lavar os alimentos, porque se elas não lavarem os alimentos, até os alimentos ficam até um pouco deteriorados. Se elas não lavarem, elas serão infectadas. Outras pessoas têm pensamentos obscenos, pensamentos proibidos, de cunho, muitas vezes sexual ou religioso, e por isso elas precisam fazer muitas orações para se punirem, porque elas sentem culpa, elas não podem ter pensamentos impróprios. Outras têm compulsão por simetria, que seria, no caso, todas as coisas em ordem, né, alinhadas, outras por organização, outras pela contagem, e até mesmo uma dessas pessoas, né, me lembrando aqui da simetria e da organização, quando ela chegava na empresa, todas as cadeiras tinham que estar todas alinhadas da mesma forma. Enquanto as cadeiras não estivessem alinhadas, ela não poderia começar a trabalhar. E se porventura alguém chegasse e tirasse a cadeira do lugar, ela teria que voltar lá, começar do zero, organizando tudo novamente. Com isso, então, essa pessoa ela perdia tempo, porque enquanto ela não tivesse a sensação de que ela cumpriu com aquele pensamento, ela não teria sossego para começar a sua atividade. Outras pessoas têm um toque por dano. Ela se imagina ferindo alguém, geralmente essa pessoa é muito próxima, ela se vê com facas, com armas, e por isso, para que ela não faça o que aquele pensamento está mandando, ela prefere se isolar. Essas pessoas que têm toque são pessoas que necessitam de ajuda, pois elas estão em constante sofrimento. Elas têm um prejuízo na vida diária. Imagina, por exemplo, ir para a faculdade e dessa forma elas não têm sossego de aprenderem os conteúdos que ali são passados, porque sempre elas precisam fazer alguma coisa, com isso elas se perdem totalmente. Outras pessoas têm prejuízo no emprego e acabam sendo demitidas
porque elas não conseguem produzir. Elas sabem que elas têm essa dificuldade, elas percebem que as pessoas estão olhando para elas, estão vendo seus comportamentos e por isso elas se tornam disfuncionais. Porque, na verdade, para elas não passarem por humilhação, né, por sensação de inutilidade, elas preferem se isolar e sofrem com este transtorno que elas têm. E aí vocês podem me perguntar, isso tem cura? Tem tratamento. Nesses casos, é necessário um tratamento para a área psiquiátrica, que vai tratar com essa pessoa com as medicações para cortar este circuito deficiente do cérebro. E também tem as estimulações magnéticas que podem ajudar bastante. Em seguida, também é necessário que essa pessoa que possui o TOC receba as intervenções psicológicas, porque o psicólogo ele vai trabalhar o controle dos pensamentos e também dos comportamentos. Geralmente a terapia cognitivo-comportamental, que seria cognitivo e comportamental, trabalhando o cérebro, pensamentos e o comportamento, vai fazer com que essa pessoa comece a perceber e trabalhar todos esses pensamentos, trazendo então um alívio para ela e uma qualidade de vida mais satisfatória. Então, a pessoa que tem TOC, ela sofre muito e ela necessita de ajuda para ela sair dessa situação que, na verdade, é uma situação bastante delicada. Existem outras questões que nós poderíamos falar a respeito, né? Tratamento, como ele é feito, porém, por ser um assunto muito extenso, nós vamos parar por aqui. Mas não deixem de procurar ajuda para essas pessoas. Procurem os profissionais que são capacitados para lidar com este transtorno, que na verdade é muito incômodo para aquelas pessoas que o têm. E a diferença das pessoas que têm o TOC para aquelas que não têm é justamente a intensidade com que essas manifestações acontecem e as pessoas não dão conta. Fiquem alerta. Um abraço para vocês.